Pois é, quando a gente fala do caso do Banco Master, quais são os nomes mais citados? Daniel Vorcaro, o sicário, aquele que era o capanga, o braço direito, que cumpria algumas determinações de Daniel Vorcaro, que tirou a própria vida, né? Cometeu suicídio nas dependências da Polícia Federal, mas também tem um nome que chama atenção, né? A então namorada, a ex-namorada, a Marta Graeff, uma moça muito bonita, inclusive influenciadora. Ela teve as conversas vazadas, né? Porque acessaram os arquivos de Daniel Vorcaro e acabaram divulgando muitas das conversas de Daniel Vorcaro com a Marta Graeff. E aí a gente vai trazer informações a respeito dela, porque há inclusive o entendimento de que ela pode colaborar com outras investigações. Eu só vou receber a Rede Jovem Pan e aí todos vão acompanhar na íntegra a informação trazida pelo nosso repórter aqui na programação da Jovem Pan. Agora sim, a Rede Jovem Pan se junta aqui ao programa Os Pingos nos Is com a gente, muitas informações importantes, inclusive a CPI do crime organizado, é uma outra apuração. Mas essa comissão aprovou na manhã de hoje o requerimento de convocação de Marta Graeff. Ela é influenciadora digital, tem milhares de seguidores e é ex-noiva do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Quem vai trazer os detalhes da informação, os detalhes da notícia é o Misael Mainetti, repórter, jornalista, locutor, de vez em quando faz uma ponta de ator, né, Misael? Seja sempre muito bem-vindo, viu? Uma ótima noite a você. Conta então para a nossa audiência quais são as chances da Marta Graeff participar da comissão, da CPI do crime organizado. Bem-vindo. Por falar na profissão de ator, toda essa história do Master dá um baita de um filme, não é? É verdade. Muito boa noite para você, Caniato, para todo mundo que acompanha os Pingos nos Is. De acordo com a influenciadora Marta Graeff, as conversas que foram vazadas dela com o Daniel Vorcaro não vão ajudar em nada, porque ela falou que ela não tem nenhuma prática ilegal, ela não está envolvida em nenhuma prática ilegal junto do Daniel Vorcaro. Ela comentou esse vazamento de mensagens pessoais trocadas com o ex-companheiro, destacou que o conteúdo não tem ligação com as investigações sobre o caso do banco. E também numa nota oficial enviada à imprensa, a defesa dela afirmou que ela não mantém mais vínculo com o Daniel Vorcaro faz meses e ressaltou que não há qualquer envolvimento dela em nenhum tipo de crime. Como você bem mencionou, a CPI do crime organizado aprovou na manhã dessa quarta-feira a convocação dela, Marta Graeff, influenciadora digital, que teve um relacionamento com o banqueiro Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master. Esse pedido foi apresentado pelo senador Marcos Duval e pelo relator da comissão, que é o senador Alessandro Vieira. Conversei com ele agora por mensagem do motivo de chamar, Marta Graeff, e ele disse o seguinte, abre aspas, é uma testemunha importantíssima para falar sobre as relações do Vorcaro e seus gastos extravagantes, fecha aspas. Está aí a declaração do senador Alessandro Vieira. Então, o objetivo dessa CPI, o objetivo de chamar Marta Graeff é esclarecer as conexões de Vorcaro e se elas podem ser viabilizado a realização de operações financeiras suspeitas de irregularidades envolvendo o Master. E nas palavras do senador, saber das extravagâncias cometidas por Daniel Vorcaro. A gente vai seguir acompanhando essa CPI e, é claro, também, esse depoimento de Marta Graeff. Agora você concorda? Não daria um bom roteiro de filme? Eu acho que já tem um roteiro muito pronto aí, para um longa-metragem. Pois é, não temos só o final dessa história, né, Misael? Mas eu tenho certeza que tem alguma gigante do streaming já monitorando os principais redatores e autores para transformarem a história do Banco Master em uma minissérie, possivelmente, com vários capítulos, e os últimos capítulos não sabemos ainda. A gente vai aguardar. É isso, Misael Mainetti sempre trazendo as informações ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Grande abraço a você. Seguimos aqui com os nossos comentaristas, só que antes eu preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local. Mas eu sigo aqui com os nossos comentaristas, programas Pingos nos Is, a ex de Daniel Vorcaro, Marta Graeff, pode entregar ministros e autoridades. Apesar de ser ex-namorada, ex-noiva, tinha uma relação muito próxima e, segundo as informações que foram reveladas, Daniel Vorcaro, ele contava, o que tinha acontecido em tal encontro, na viagem, em uma reunião. Várias mensagens foram divulgadas a respeito disso.
inclusive uma reunião com o presidente da República. Daniel Vorcaro falou para a então namorada, foi uma reunião muito forte. E em um outro momento, ele discursando para ministros do Judiciário, falando também com senadores, deputados, enfim, ele sempre revelava esse tipo de agenda, né? Um dia a dia muito movimentado com a então namorada. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, quando uma figura não faz parte desse dia a dia das negociações, das negociatas, da articulação, muitas vezes ilegal, de Daniel Vorcaro, ela rompe um relacionamento, mas sabe de muita coisa, e aí, claro que ela vai tentar se proteger ao máximo, disse que não tem nenhum tipo de, não teve nenhuma atitude ilegal, alguma coisa, algum envolvimento com a gestão fraudulenta, irregular e ilícita de Daniel Vorcaro. Mas o que é preciso considerar em relação ao que ela sabe e o que ela poderia revelar? Caniato, me parece, como disse o Misael, que é muito mais uma coisa de interesse para roteirista do que para CPI político, por uma razão muito simples. Tudo que saiu até agora da namorada, noiva de Vorcaro, não tem nada a ver com a substância dos escândalos. Tem a ver com comentários. Me reuni com o presidente, falei com o ministro, fiz palestra, tomei uísque com eles, mas isso não tem nenhuma relevância para a questão fundamental, que é justamente como o poder foi cooptado por Vorcaro, quem recebeu dinheiro, como é o caso, por exemplo, do que ocorreu com a revelação das ligações perigosas da família do ministro Dias Toffoli com o Banco Master, como é o caso das ligações perigosas da mulher de um ministro com um contrato de 130 milhões. Isso sim são coisas. Agora, ir lá dizer assim, quanto custou a diária do hotel, como é que foi o passeio no iate no sul da França, qual é o restaurante caro que vocês pediram vinho, sabe? Ou ficar tentando descobrir assim, não, mas o que ele falou depois que ele mandou aquela mensagem da conversa com o presidente da República? Isso aí não tem nenhuma relevância. Isso aí parece coluna de fofoca. Não tem nada a ver com o que nós estamos tratando. Por isso é muito importante nesse momento separar o joio do trigo, porque senão nós vamos misturar essas coisas e isso só vai dar pano para manga para advogado amanhã usar esses depoimentos, essas meia-verdades ou meio-fatos para anular o caso e soltar um monte de bandido dessa república de rabo preso que está envolvido com esse caso do Banco Master. Então, parece que isso é mais uma manobra daqueles que querem criar celeuma, varrer o problema para debaixo do tapete, do que aqueles que querem realmente resolver o esclarecimento dos fatos deste que foi o maior escândalo financeiro do Brasil. Pois é, passar para o Bruno Musa para avaliar também a possibilidade da ex de Daniel Vorcaro contar tudo o que ela sabe. Você, Musa, o que precisamos considerar? Com certeza ela deve saber muita coisa. Agora, se ela quer revelar, é outra história. Vamos entender até onde também ela está envolvida, porque de fato, até o momento, pelo menos nas conversas que eu vi, não há qualquer tipo de indício de verdade que ela esteja cometendo algum tipo de crime. Agora, se de fato ela recebeu aqueles 500 milhões de um patrimônio, de um dinheiro onde não tem origem, ou a origem é a corrupção, isso obviamente acaba sobrando para ela. Tem determinada ação que você mesmo sem saber acabaria pagando por ela. Nas conversas ali, veja, me parece muito conversa de namorado, marido, mulher, noivo, o que quer que seja que eles eram, mas de qualquer maneira, quando ela passa a receber dinheiro que é desviado ou sem nenhum tipo de origem ou de corrupção, claramente ela está impactada com relação a isso. Agora, veremos o que também ela está disposta a falar. Imaginemos que ela não soubesse da missa metade, ou não soubesse de fato que haveria qualquer tipo de corrupção ou próximo do que nós estamos vendo. E isso pode acabar implicando ela. Imagina o senso, imagina a preocupação que ela está, e aí sim, no meu entender, ela seria uma bomba relógio. Pelas conversas, deu a entender, e aqui é uma conjectura minha, que eles tinham determinado nível de conversa aprofundada. Se ele comenta certas conversas que se tornaram públicas por celular,
eu imagino que pessoalmente ele falaria muito mais para ela. Então, que teria muito mais história a contar. De novo, para mim ainda é uma incógnita o que de fato ela sabia ou não sabia. Vale dizer também, imaginemos que eles estivessem numa relação de ultra confiança, ela confiaria, não perguntaria o que o marido faz ou checaria a todo instante o que ela faz. Mas, de qualquer maneira, você tem que ter um mínimo de diligência. Recebeu esse dinheiro de corrupção, agora vai ter que responder por isso, né? Pois é, deixa eu passar para o Mota. Mota, em casos de grande repercussão, sempre tem muita gente ou muita instituição que quer puxar para si uma partezinha ali daquela investigação para que os holofotes também acabem permitindo que muitos ganhem alguma notoriedade. Não pode ser o caso também dessa investigação do Banco Master? Eu não quero ser injusto, Caniato, mas muita gente tem esse sentimento. É difícil entender essa convocação, porque parece que outros nomes deveriam ter prioridade ao invés dessa moça. Apesar da quantidade enorme de mensagens que foram vazadas, pelo menos pelo que eu vi até agora, a única acusação que se pode fazer a essa moça é falta de bom senso. Agora, essa acusação também pode ser feita a inúmeras outras figuras do Estado brasileiro que entregaram a sua confiança e a sua reputação nas mãos desse banqueiro. Algumas dessas figuras deveriam ser ouvidas muito antes dessa moça. Pois é, inclusive é bom lembrar que nós não estamos falando de uma apuração que trata do Banco Master, e sim a CPI do crime organizado. Deixa eu passar mais uma vez para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, temos apurações em curso, né, diferentes. Tem o caso do Banco Master, que não está ainda no Congresso Nacional, mas tem a CPMI do INSS, CPI do crime organizado e as apurações do Banco Master em outras frentes. Me parece que todas elas vão se cruzar, ou em algum momento elas vão se cruzar. E aí provas poderão, inclusive, ser trocadas, não poderão, Dávila? Sim, por isso que não tem nada a ver convocar a noiva de Vorcaro. O que tem que convocar é o CEO da REAG, é aquela sim, era a tal da financeira ou corretora envolvida até a cabeça com o Master e com o crime organizado. É isso que a gente precisa esclarecer. Por isso, Caniato, temos que parar de buscar o holofote e buscar os dados, os fatos, as evidências. O negócio do crime organizado está ligado com essa história de lavagem de dinheiro, com essa história desses fundos previdenciários que depositados e trocados com a REAG. Aí é que está o problema, tem que focar na REAG. É ali que está a grande conexão, Banco Master, crime organizado e REAG. Ali é que parecem que estão os grandes indícios. Então, Caniato, não é hora de gastar tempo com fofoca, é hora de focar onde está o real problema. Então eu não vejo isso acontecendo na CPI. Sabe o que vai acontecer? Acaba o prazo, aí não renova o prazo, pronto, acaba a comissão parlamentar de inquérito e a vida volta ao normal. Parece que é isso, no fundo, o que as pessoas querem quando estão envolvidas nessa CPI e ficam fazendo esse tipo de convocação, que não tem nada a ver com a essência da lavagem de dinheiro, a movimentação ilegal de recursos por meio dessa triangulação com corretoras, banco e corruptos. É este o ponto.